Fala, minha galera. Vamos para mais uma aulinha de história? Bora, que o pai tá on. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje eu tô que tô. Meus queridos, hoje é dia da gente concluir a pré-história. Lembre-se, na aula passada, eu comecei a pré-história. E eu deixei bem claro que a pré-história está no capítulo 2 do livro de vocês. Lá, o capítulo 2 se chama A História Antes da Escrita, ou seja, a pré-história. A gente começou na aula passada e vai concluir nessa aulinha de hoje, beleza? Para quem não conseguiu acompanhar a primeira aula, eu vou colocar o link do vídeo na descrição. Para quem quiser assistir a aula 1 de pré-história, é só clicar no link, beleza? Tranquilo? Vamos para a luta. E aí? Eu começo a aula de hoje com um lembrete, o tal do lembre-se. Professor, o que é que eu tenho que lembrar para essa aula? Beleza, ó. Falei para vocês das fases, na aula passada, das fases da pré-história. Deixei bem claro que são 3 fases quando se fala em pré-história. Quais são as fases? Começa aí com um período chamado de Paleolítico. Paleolítico. Depois nós temos um período chamado de Neolítico. E por último nós temos a tal da Idade dos Metais. Então tá aí as 3 fases da pré-história. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Na aula passada, a gente começou falando do Paleolítico. A gente não conseguiu concluir. Então, a aula hoje, a gente conclui o Paleolítico, vê o Neolítico e finaliza com a Idade dos Metais. O que é interessante ao falar de Paleolítico? Você não pode esquecer, ó, não produção de alimentos. Então, na primeira fase da pré-história, o homem ele ainda não sabe produzir o seu próprio alimento. O homem ainda não tem o conhecimento da produção de alimentos. Em outras palavras, o homem ainda não conhece a agricultura. Então, no período paleolítico, o homem ainda não tinha esse conhecimento da agricultura, não conseguia produzir o seu alimento. Isso aí é um problema. Problema o quê? Problema de sobrevivência. E aí? Se o homem não consegue produzir o seu alimento, se o homem não consegue ter o conhecimento da agricultura, como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai ter alimento? A solução para sobreviver é o homem viver da caça, da pesca e também da coleta. Então, o homem, para sobreviver, já que ele ainda não consegue produzir o seu alimento, ele vai ter que caçar, ele vai ter que pescar, ou ele vai ter que colher alguma coisa da natureza, fazer a coleta. Então, o homem, para sobreviver no Paleolítico, ele vai viver da caça, da pesca e da coleta. Lembrando que o homem, nesse momento, eu já falei até na aula passada, ele era nômade, ou seja, ele não tem um local fixo para morar. Ele vai explorar tudo que tem aquele local, tudo que tem de alimento. Quando terminar de explorar, quando não tiver mais alimento, ele vai ter que procurar um novo local para morar. Então, essa ideia do homem não ter um local fixo para morar, isso aí é conhecido como nômades, ou nomadismo. Tranquilo? Um outro ponto interessante, quando se fala no período paleolítico, são as pinturas rupestres.
Então, aqui, ó, tem uma imagem de uma pintura rupestre. Professor, o que seriam as pinturas rupestres? São aquelas pinturas produzidas no interior das cavernas. Então, o homem, quando estava lá nas cavernas, eles vão pintar as cavernas. E essas pinturas ficaram conhecidas como pinturas rupestres. O que é interessante? Normalmente, essas pinturas elas vão retratar o cotidiano, o dia a dia do homem na pré-história. Principalmente quando você olha as pinturas rupestres, você vai ver principalmente a caça. Então, o homem, naquele momento ali nas cavernas, eles vão pintar principalmente a caça. Era o seu cotidiano, era o seu dia a dia, era o que o homem queria estar fazendo naquele momento. Então, as pinturas rupestres são aquelas pinturas produzidas no interior das cavernas. Geralmente, elas mostram o cotidiano. A maioria dessas pinturas, você vai ver lá o homem caçando. Beleza? Boa, fácil, molezinha. Vamos passar, então. Vamos para o próximo slide. Não vamos perder tempo, não. Deixa eu só limpar aqui. Pronto. No período paleolítico, vamos ter a tal da Era do Gelo. A Era do Gelo. Aquele desenho é mais ou menos. A Era do Gelo é um problema. Professor, qual é o problema? O problema é como sobreviver. Como sobreviver. O homem ele vai estar em apuros. Como é que vamos sobreviver ao intenso frio? A Era do Gelo é um intenso frio. É como se Deus esquecesse o congelador do céu lá aberto e aí a terra virasse um verdadeiro gelo. E aí, como sobreviver a esse intenso frio? O homem ele precisa encontrar soluções. Como sobreviver à era do gelo? A primeira forma aí que eu vou destacar é a descoberta do fogo. A grande descoberta do período paleolítico foi justamente o fogo. Graças ao fogo, o homem consegue sobreviver a essa era do gelo. Aí tem uma imagem aí, ó, que mostra, né? O homem, ó, lascando uma pedra na outra até chegar ao fogo. Então, a descoberta do fogo foi uma forma que o homem aí conseguiu para sobreviver à era do gelo. Uma outra solução interessante são as cavernas. O homem, para conseguir sobreviver ao intenso frio, ele vai conseguir ali viver com os seus amigos, a sua família ali, ó, entre os rochedos, entre as pedras, ou seja, no meio das cavernas. Porque as cavernas lá, ó, a temperatura era mais quentinha, ó. Então, as cavernas também foi uma solução encontrada pelo homem para conseguir sobreviver à tal da era do gelo. Tranquilo? Beleza? Com isso, a gente consegue concluir o período paleolítico. Vamos agora ver aí o tal do período neolítico. O neolítico, o que é que significa isso? Se você for olhar o significado da palavra neo, quer dizer novo. Novo. Lítico quer dizer pedra. Então, quando eu falei no paleolítico, paleo é antigo, velho, lítico, pedra. Então, é o antigo período da pedra. Já o neolítico é o novo período da pedra. Esse período ele também é conhecido como Idade da Pedra Polida. Idade da Pedra Polida. Como assim? O homem, nesse período, ele começa a dar forma à pedra. O homem ele começa
a polir a pedra. Isso é interessante, viu? Presta atenção, lá no Paleolítico é a pedra lascada, o homem não dá forma à pedra. Aqui não, o homem já começa a utilizar o seu conhecimento, a sua inteligência, e ele começa a dar forma, a polir a pedra. Por isso, idade da pedra polida. Beleza? O grande aqui, ponto de destaque, é o contexto. No Neolítico vai acontecer a revolução agrícola. Ou eu posso também chamar de revolução neolítica. Tanto faz, né? Revolução agrícola ou revolução neolítica. Professor, o que é isso? A revolução agrícola ou revolução neolítica? É quando o homem aí consegue chegar à agricultura. Agricultura. Quando o homem também consegue domesticar os animais. Então, a revolução agrícola ou a revolução neolítica é o grande barato do período neolítico. Se no paleolítico foi o fogo, no neolítico é a revolução agrícola ou revolução neolítica. Ou seja, quando o homem ele finalmente consegue chegar à agricultura e também consegue domesticar os animais. Isso aí vai significar o quê? Produção de alimentos. Isso vai significar produção de alimentos. Você deve lembrar que no começo dessa aula, eu falei que lá no Paleolítico o homem não conseguia produzir o seu alimento. Lembra? Você falou mesmo. Pois é. Aqui, ó, o homem, ele finalmente, com a revolução agrícola, ele consegue produzir o seu próprio alimento. Isso aí vai gerar um resultado. Qual é o resultado? O homem vai deixar de ser nômade, para virar, o homem vai deixar de ser nômade, e aí o homem passa a ser agora sedentário. Sedentarismo. Como assim? Nômade é quando eu não tenho um local fixo para morar. É aquela ideia. Como eu não consigo produzir alimento, eu vou explorar tudo que tem para explorar. Quando acabar o alimento naquele local, eu vou procurar um outro local para sobreviver. Só que agora o homem consegue produzir o seu alimento. Então, não há mais necessidade do homem ficar mudando de um local para o outro. Ou seja, o sedentarismo, o homem, ele ao se tornar sedentário, ele tem agora um local fixo para morar. Professor. Então, mais uma vez, para não esquecer, no Neolítico, temos aí a Revolução Agrícola, ou Revolução Neolítica, tanto faz. É quando o homem chega à agricultura, ele descobre a agricultura e também consegue domesticar os animais. Com isso, o homem agora ele consegue produzir o seu alimento. Então, ele não precisa mais ficar saindo de um local para o outro. O homem ele vai deixar de ser nômade para se transformar em sedentário, sedentarismo. Ou seja, ele agora tem um local fixo para morar. Beleza? Moleza, né, professor? Molezinha, eu vou dar aula, ó. Pois é. Para concluir, falta apenas ver a idade dos metais. A idade dos metais é a terceira fase da pré-história. E aí é interessante o primeiro metal. O primeiro metal que o homem ele vai descobrir é justamente o cobre. Cobre
é a primeira descoberta quando se fala em metal do ser humano, beleza? E aí, com a idade dos metais, vamos ter o desenvolvimento da metalurgia. Metalurgia, ou seja, aquela ciência lá que vamos trabalhar com os metais. Então, o homem, na idade dos metais, ele, obviamente, vai desenvolver a metalurgia. O grande destaque da idade dos metais será justamente os conflitos, as guerras. Como assim? Com o aparecimento dos metais, o homem ele começa a criar armas. E aí começa a ter conflitos daqueles que já têm o conhecimento dos metais, daqueles que ainda não têm o conhecimento dos metais. E aí quem tem o metal, quem já conhece os metais, a sociedade que já conhece o metal, leva aí uma vantagem em cima daqueles que ainda não têm. E aí começa vários conflitos, várias guerras. Então, quem dominava os metais primeiro acabavam dominando outros povos, outras civilizações. Então, a idade dos metais tem esse ponto negativo. Vai ser um período em que a humanidade vai conseguir aí visualizar vários conflitos, várias guerras. Beleza? Com isso, a gente consegue concluir o que chamamos de pré-história. Espero que vocês tenham gostado. Preparei essas aulas com todo carinho. Cheiro, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galerinha. Tudo de bom.